Que a paz do Cristo esteja entre nós. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, o Cristo nos apresentou a parábola do festim das bodas. Lá, o nosso mestre apresenta o reino dos céus como sendo um rei que deseja celebrar as bodas do seu filho. Rei, obviamente, é Deus, desejando celebrar as bodas do seu filho. Seu filho maior entre nós, o maior espírito que já teve, que há aqui entre nós, o Cristo. Bodas, que é a celebração de casamento, vemos por um simbolismo que casamento remete a um compromisso, a uma fidelidade para a eternidade. Assim, o esposo, o Cristo, ele espera que nós venhamos também ter um compromisso junto às leis divinas, junto à sua mensagem, com fidelidade e para todo sempre. O rei envia seus servos para chamar os primeiros convidados para esse festim. Os primeiros convidados a serem chamados foram os hebreus, com a primeira revelação de Deus, lá nos 10 mandamentos. Eles não quiseram ir. O rei, sabendo, envia outros servos, que foram os profetas, aqueles mensageiros que até anunciaram a vinda do Messias, a vinda do Cristo, trazendo a mensagem da espiritualidade. O que aconteceu que nossos irmãos naquela época, uns preferiram ir para o campo, ou seja, para o lazer, outros preferiram negócios, assuntos de crescimento da matéria. E até mesmo teve alguns de nós que maltrataram e fizeram de tudo de ruim com os profetas, esses servos enviados por Deus, como João Batista, que foi até decapitado. Quando o rei, ou seja, Deus, ficou sabendo o que aconteceu com seus enviados, ficou inconformado e aí ofereceu incêndios, uma destruição, uma expiação para aqueles que destrataram os profetas, a esses outros servos que foram enviados. E falou: vão agora buscar todos que vocês encontrarem no caminho e chamai para o banquete, para essa festa. E assim nós vemos que o Cristo disse para os seus apóstolos: primeiro, buscai as ovelhas perdidas de Israel. Porque esse povo judeu, como foi o primeiro escolhido por Deus, porque eles eram monoteístas, ou seja, não eram pagãos nem politeístas. Eles não adoravam a mais de um Deus. Em função disso que eles foram os primeiros escolhidos. E o Cristo foi lá junto a eles, porque já tinha um preparo antes. Dessa maneira, o Cristo também recomendou aos seus apóstolos para que procurassem as ovelhas perdidas de Israel, porque já estavam preparadas no monoteísmo, já conheciam os 10 mandamentos, já conheciam também uma orientação dos profetas. E depois nós vimos que Paulo, o apóstolo dos gentios, que gentio é todos aqueles que não eram judeus, Paulo de Tarso foi lá também buscar a evangelização junto a eles. É a situação em que o rei mandou buscar a todos, não somente os primeiros convidados que não foram dignos de estarem lá nesse festim, porque eles não o esposaram, não assumiram com fidelidade o compromisso junto à orientação do Cristo. Esses, então, que não foram dignos, foram jogados aonde tinha trevas,
aonde tinha prantos e ranger de dentes. Eles não tinham a túnica nupcial para poder frequentar esse banquete, que é a pureza. A pureza é requisito, obviamente, necessário para estar na colônia dos espíritos puros. Nós estamos aqui trabalhando nossa regeneração, nosso progresso evolutivo. Primeiro começamos com o nosso arrependimento dos equívocos, aí vamos trabalhar nas provas, nas expiações, resgatando dívidas de nós conosco mesmos, como por exemplo, se eu fui um suicida, direto ou indireto, usando algo que me prejudicasse a minha saúde, direto eliminando a minha vida, eu tenho algo a resgatar comigo mesmo, ou reparando danos com meus irmãos, se eu prejudiquei alguém. Aí, reparando danos, resgatando dívidas, trabalhando com provas de expiações, vamos vivenciar a nossa regeneração, nos depurando para nos tornarmos até um dia espírito puro. Isso em função da nossa boa vontade, em querermos progredir com velocidade. Acontece que alguns dos nossos irmãos, como está lá nessa parábola, preferiram uns ir para o campo, ou seja, preferem lazer. Muitos de nós preferem o ócio, ou seja, não fazer nada, só para não fazer nada. O repouso é devido ao trabalhador, ócio é vício. Outros preferem também o supérfluo, aquilo que realmente nós não precisamos. Como também muitos estão enveredando por conquistas materiais, cada vez mais e mais, tendo apego à matéria. O que nós vamos levar para o outro lado da vida? Virtudes, imperfeições. Então, nós temos que trabalhar aquilo que nós vamos utilizar de volta à nossa casa definitiva, o outro lado da vida. Temos que trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa regeneração. É isso que nós temos que fazer. O que acontece é que muitos de nós ficam muito presos ao nosso padrão vibracional de provas e expiações, o que faz com que rastejemos sobre a Terra ainda, presos em função da nossa pouca boa vontade no progresso espiritual. Outros irmãos nossos desencarnados estão também aí, nas trevas, onde há prantos e ranger de dentes, como foi colocado pelo Cristo na parábola. Outros já aprenderam a volitar, e os espíritos puros estão aonde querem estar, porque eles têm um nível de adiantamento moral que permite que eles façam o que precisa ser feito. Eles vão aonde tem que estar, que eles têm consciência cósmica plena no amor, vão aonde tem necessidade, sabe da importância do trabalho no bem. São espíritos puros. Esse tem a túnica adequada para o banquete nupcial, para frequentar os ambientes mais elevados junto a esse nosso pequeno planeta. Possamos nós compreendermos a mensagem do Cristo, lembrando que ele, por término, disse que muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos os chamados, que quando o Rei Deus chamou a todos, e os escolhidos são os dignos. Na nossa máxima da doutrina, fora da caridade não tem salvação. Que trabalhemos essa caridade, trabalhemos a nossa regeneração, dando valor ao que é do Espírito, sendo muito mais importante do que é o da matéria. Possamos, com muita humildade, muita alegria e pureza, trabalharmos o nosso adiantamento moral, sendo cada dia melhores, cada dia mais amorosos e mais próximos da vontade de Deus. Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre.